Se você já viveu essa situação antes, você cria um combate tático, aquele negócio difícil que os jogadores vão ter que pensar e falar, cara, e você começa a criar aquela tensão no combate. De repente chega um turno de um jogador e ele começa a folhear o livro do jogador, ele começa a procurar as habilidades que ele tem nas fichas. Isso traz um tédio para os outros jogadores. Quando você olha ao redor, todos eles estão mexendo no celular, estão conversando via WhatsApp. Se você joga via VTT, você vai ver que os jogadores estão, tipo, claramente eles estão olhando para uma segunda tela, ou eles estão olhando para a própria tela. Por quê? Porque eles estão entediados. E como que a gente resolve esse problema? Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje vou te mostrar como deixar esse combate lento muito mais ágil, muito mais rápido. E assim esses jogadores não vão ficar folhando fichas. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Então, já deixa o like, vem comigo para mais um vídeo. O primeiro ponto que eu vou abordar é a chamada iniciativa dinâmica. O combate então, ele trava quando os jogadores eles não sabem quando é a vez deles. Concorda comigo? Você já viveu isso, você sabe como é que é, né? Você como mestre então, você mostra para os jogadores a vez deles. Você cria um rastreio em que eles possam ver quando é o turno deles. Se você joga de uma maneira presencial, você pode criar uma espécie de varal, vamos chamar assim, em que você coloca no escudo, né, e vai colocando as iniciativas. Ah, agora é o monstro 1, agora é o jogador 1, agora é o jogador 2, e assim vai fluindo muito mais rápido o seu combate. Se você joga via VTT, você também não esconde a iniciativa dos seus jogadores. Então sempre que chegar aquele turno, o jogador ele vai saber exatamente o que ele vai fazer, muito antes de realmente travar a sua sessão, travar esse combate que você quer tanto fluir. Você pode usar frases gatilhas, tipo, ó, X é tua vez, mas Y você é o próximo, então já fica de olho e já começa a se preparar, entende? Isso dá uma fluidez muito boa pro seu combate. Um exemplo aqui são os jogos Final Fantasy. Eu simplesmente amo Final Fantasy, que eles têm uma barra chamada ATB. Você vê então essa barra sobre o personagem e sobre os inimigos carregando o tempo todo. Quanto mais velocidade, vamos chamar assim, o personagem ou o inimigo tem, mais rápido ele ataca. Isso então ele gera uma antecipação, também um pouquinho de angústia ante a barra do inimigo, porque o inimigo, se ele ataca muito antes dos jogadores, então é certeza que alguém vai tomar dano e pode acabar morrendo. Saber que o turno do jogador está chegando mantém o jogador muito mais engajado naquele combate, muito mais engajado no que está acontecendo ao redor naquele momento. Outra coisa que você pode aplicar também é a chamada narração cinematográfica. Os combates então eles ficam um pouco mais lentos, por quê? Porque vira uma questão de cálculo. Ah, rola o dado. Rola o dado. Ah, tirei 15, legal. Ah, você acertou, a CA dele é 14, beleza, rola dano, 2 de 6. Transforme esses dados, transforme essas rolagens, transforme essa matemática em algo muito mais dinâmico, muito mais cinematográfico. Em vez de você apenas confirmar o acerto, ah, você tirou 15, você acertou, beleza, legal. Você conecta então aquele ataque, aquela magia com o turno anterior. Como assim? O grupo então, ele está num combate ferrenho, aquela luta ferrenha, difícil contra um grupo de orcs, personagens iniciantes, né? De repente, o mago então, ele atira uma magia que acerta o ombro do orc, então tipo, ele dá uma desequilibrada, abre a guarda dele. O guerreiro então, ele aproveita esse momento, se for um acerto obviamente, para cravar a espada no ombro dele, no estômago, na cabeça, seja onde for o ataque. Isso dá uma dinâmica muito mais legal ao combate, transforma um negócio que era mais, ó, você tirou 15, acertou, você tirou 14, acertou, em algo muito mais dinâmico, muito mais cinematográfico, muito mais legal. Nas lutas de Matrix então, as ações são coreografadas de uma maneira muito contínua. Você já assistiu o filme, você já sabe como é que é, né? Um golpe bem executado, ele prepara o ambiente para o próximo. E vide as inúmeras lutas que tem em Matrix. No RPG, então, o mestre é uma espécie de editor de vídeo. Ele garante que não haja cortes secos, vamos chamar assim, entre os ataques. Então sempre tente, o máximo possível, criar esses combates de uma maneira mais dinâmica e cinematográfica. Você também aplica o que é chamado decisões sob pressão. Como assim? A paralisia de análise, ela acontece quando o jogador ele quer realmente ficar 5, 10, 15 minutos avaliando aquele terreno, avaliando o que está acontecendo em combate. Se você já viveu isso, deixa nos comentários. A luta está acontecendo e tudo acontece de uma maneira muito rápida. Para quem já leu o livro, viu séries, viu filme, sabe que tipo, geralmente no meio do combate você não tem tempo simplesmente para, eu vou pensar aqui, se eu mexer aqui e ir para lá. Não tem isso. As ações devem ser tomadas em segundos, não demorar muito tempo, beleza? Uma coisa que você pode aplicar nas suas lutas, que você pode aplicar nesses combates, é usar uma ampulheta de tempo. Cada jogador, então, quando chega o turno deles, eles têm 1 minuto, 2 minutos para agir. Não agiu, passa o turno. Essa tática torna o combate muito mais rápido, muito mais dinâmico. Sempre que vai chegar o turno de um determinado personagem, ele já está meio que preparado, ele só dá uma olhada na ficha, confere os dados e realmente faz a ação dele. Você também pode aplicar certas punições, vamos chamar assim, para seus jogadores. Se o seu jogador, por exemplo, ele está no combate, aquele combate tático difícil, totalmente ferrenho assim, certo? E de repente ele para e trava e fala, putz, eu tô avaliando aqui o que vai acontecer. Você fala assim pro teu jogador, ó, o negócio é o seguinte, cara, o combate tá acontecendo, teu personagem ficou nervoso e perdeu o bônus de proficiência, perdeu um bônus de inteligência, perdeu um bônus que for. Isso vai fazer com que esse jogador, ele repense
as ações dele pro próximo turno. Ele não vai hesitar dessa vez, ele vai agir muito mais rápido. Em Call of Duty, no modo hardcore, ou qualquer jogo de tiro tático, se você ficar parado no mesmo lugar por muito tempo, você vai acabar morrendo. Os caras vão vir que... A pressão do tempo, então, dentro do RPG, dentro de qualquer jogo, força a intuição do jogador, ao invés da otimização matemática. Ao invés do cara ficar falando, não, vou rolar aqui o dado, eu tenho mais 36 de bônus aqui, não sei o que, você começa a tirar bônus porque o cara tá pensando demais num combate que tem que ser mais rápido. Pra nós, mestres, que temos várias e várias e várias fichas, a gente controla 5, 6, 7 monstros diferentes, fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a gente pode usar as estatísticas simplificadas. Se durante um combate, então, o mestre ele está controlando 10 monstros, a gente sabe que é bem difícil você abrir ficha, olha, abre ficha, olha, abre ficha, olha. Você pode fazer, então, duas coisas. Primeiro, fazer com que os monstros que têm uma característica igual, por exemplo, você tem 6 goblins. Esses 6 goblins, então, eles podem agir juntos. Eles vão ter uma inteligência tática, vamos chamar assim. E você rola uma única vez, se acertou, 6 ataques entram e vida que segue. Se errou, 6 ataques erram. Só que ao invés de você rolar o dano completo, vou rolar um de 4 mais 1 porque tá com todos os ataques, não sei o que, não sei o que, você faz um dano médio. O que seria um dano médio? Por exemplo, a arma é um D6, ok? Ok, legal. Você tira a média, que seria 3, acrescenta 1, beleza? Tipo um D6, a média é 3, mais 1 sempre. Sempre que você for rolar uma média, você faz isso. Um de 10 é a mesma coisa, é 5 mais 1. Um de 12 é 6 mais 1. E assim você aplica os bônus que ele tiver. Se o Goblin tiver mais 1 de destreza, força, seja o que for, você aplica esse bônus e isso vai causar o dano no jogador. Como eu falei, é um combate tático, vai agilizar o combate. E você não aplica isso para combates contra bosses. Pô, porque um combate contra boss é um negócio que você preparou e falou, cara, esse combate vai ser muito foda. Nas grandes batalhas do Senhor dos Anéis, você não vê, você não imagina cada orc rolando um dado para dar um ataque, concorda comigo? Então, a inteligência tática dos orcs. Você vê aquele conjunto, aquele exército se movendo junto. Quando os Rohirrim chegam assim, né? Lá e o Théoden começa a gritar, morte! Morte! Uma das melhores cenas do Senhor dos Anéis, até arrepiou aqui. Você vê aquela cavalaria descendo de uma maneira muito épica. 6 mil Rohirrim, 6 mil cavaleiros descendo ali. Você não imagina cada um deles rolando um dado. Vou rolar um dado aqui. É um combate tático, um combate em massa. Aplique isso para o seu RPG e você vai ver que vai ficar muito mais legal e muito mais dinâmico. Outra função muito legal também é você usar uma espécie de turno de 5 segundos. Como assim? Você treina seus jogadores para que eles realizem ações curtas. O jogador então inicia o turno e ele fala, eu ando até aquele inimigo X, eu executo Y. Eu conjuro magia X e isso faz Y. Isso dá um dinamismo muito mais legal para os combates, porque é combate mais lento assim, sabe? Os detalhes narrativos, o mago conjura magia assim, né? Vem depois do dado rolado. O que aconteceu, você errou, você acertou. Não durante a ação. Você implementa a regra mais sagrada de todo jogador de RPG. Você rola o dado primeiro, você narra o que o teu personagem faz depois. Porque isso traz sorte para o jogador, traz sorte para o mestre. Nós sabemos, nós já vimos isso inúmeras e inúmeras vezes. Cara, ele narra aquela ação épica, eu pulo por cima do galho de árvore, eu rolo no chão, dou 3 mortais, chego no cara e corto de cima para baixo. Daí durante o pulo, ele tira uma falha crítica, cai e morre. Bem divertido. No anime Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, as formas de respiração elas são anunciadas e executadas quase instantaneamente. A estética é rápida e a explicação do que ela faz nunca interrompe a fluidez de movimento. O combate, então, ele fica muito mais lento quando há uma parede de carne, vamos chamar assim, em que a cena está acontecendo e nada muda na mesma. Então aqui você introduz os gatilhos ambientais em que as ações dos jogadores, ou mesmo a chuva, ou mesmo você prepara algo que faça com que aquele ambiente que eles estão lutando mude. Essa tática é chamada ambiente mutável, em que as ações dos jogadores, as ações dos monstros, as ações dos inimigos, armadilhas, tudo que você colocar naquele ambiente, eles alterem o mesmo. Por exemplo aqui, o grupo está lutando dentro de uma torre antiga. Nessa torre, a madeira já está mais podre, o peso dos personagens faz com que aquela madeira dê uma baixada, assim, sabe? Faz aquele... né? E a luta está acontecendo ferrenhamente. De repente o feiticeiro, ele conjura tudo aquilo lá... e atira uma magia de fogo. Ele erra. Esse ataque, então, ele acaba acertando uma teia de aranha no canto e faz com que a madeira e a teia de aranha comecem a pegar fogo. Após alguns turnos, então, o chão, o teto, seja o que for, está coberto de chamas e começa a desabar. A torre embaixo começa a desabar, em cima começa a desabar, e isso obriga os jogadores a pensarem, poxa, a gente continua nesse combate ou a gente foge. Esse pensamento tático, então, faz os jogadores pensarem muito mais rápido e dá muito mais dinamismo para o combate. Em World of Warcraft, WoW, o MMO, maravilhoso, fantástico, joguei muito pouco, mas é bem massa. Nas fases em que há os chefes, realmente, o chão frequentemente está pegando fogo, vamos chamar assim. As famosas poças de dano. Isso obriga os jogadores que estão naquele ambiente, lutando e tal, a se moverem frequentemente, mantendo o nível da tensão e a adrenalina no máximo. Sempre que você for usar esses combates, tente pôr algo mutável nesse teu ambiente. Árvores, moitas, tudo pode pegar fogo, essas coisinhas simples.
podem fazer com que os jogadores tenham que pensar muito mais do que o normal. Você também aplica a falha progressiva, porque nada é mais lento do que o clássico eu erro, eu acerto. O monstro ataca, outro erro. O combate, ele estagna. É meio chato, mas é real mesmo. Aqui você usa um conceito de sucesso com custo ou falha que pode mudar o jogo. Um exemplo aqui. O guerreiro então ele está lutando contra um orc, e esse orc é um pouco mais hábil, escudo, machadão na mão, assim, sabe? O guerreiro então ele ataca. A hora que ele ataca, o orc ele defende. Só que acontece, a espada ela fica cravada no escudo desse orc. Então quando o orc ele gira o escudo, ele percebe que o guerreiro ele está indo junto, porque ele não quer soltar a arma dele. Isso abre a guarda do guerreiro. O orc então ele pode executar um ataque, talvez com uma vantagem, com um bônus, dependendo do sistema que você use. Você faz com que algo sempre mude o tabuleiro que você está mestrando, a cena que você está mestrando, mesmo que seja um erro. No sistema de RPG Powered by the Apocalypse, como Dungeon World, ou mesmo as cenas de ação de Indiana Jones, uma falha realmente não é aquilo que nada acontece. Sempre tem uma ação, sempre que você faz algo, algo acontece, mesmo um erro. O Indiana Jones então ele erra um pulo, mas ele fica pendurado. Ele apenas não erra o movimento, ele fica suscetível talvez a um ataque inimigo, vamos chamar assim. O cara chega e obviamente tem o protagonismo, né? Pá, o cara vai errar aquele tiro, tipo Stormtrooper, né? Sempre use as falhas e acertos dos seus jogadores para criar uma cena posterior. Nós sabemos como mestres que o dinamismo de combate é o que faz com que aquela sessão que você joga 3, 4 horas seja muito mais legal, porque você gastar 2 horas de um dia que você tirou para jogar RPG apenas em um combate é cansativo e exaustivo. Use esses exemplos que eu te dei apenas como base, você pode misturar todos eles, misturar um ou dois, e assim você vai ter um combate muito mais dinâmico, muito mais rápido e muito mais legal. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já tiveram combates lentos, aqueles combates que duraram 4, 5, 6 horas, 3, 4 sessões, deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!